Vocês dois cantam. Já estão aqui. Não entrou ninguém. Queria que a gente saia. Não. Seu celular. Não, entrou logo. Entra no seu celular. Vamos saber aqui. Entrou, bicho. Ele não sabe também. Eu também não sei. Bota o ventilador. Senhora amados. Quem é? Bem? Da Kelly. Paz, Bem. Kelly. Ohana. O Hanna. A paz, querida. Vamos se chegando. Vamos ficar à vontade na presença do nosso Deus, amém? Amém. Ah, tem gente entrando. Esse grave meu? Amém. Estão se chegando. Glória a Deus. Mais um. Não sei quem. Kathleen, Kel, Sheila, a Sheila. Seja bem-vindo. Estamos aguardando um pouquinho, o pessoal está chegando neste momento, para que possamos começar. Aleluia, está chegando mais gente, glória a Deus, sejam bem-vindos. a Cristiane, Cristiane. Ô povo abençoado, vamos embora. Já podemos já iniciar. Já vão chegando. Vamos agora iniciar o trabalho. Vamos agora iniciar com uma oração. Eu gostaria que você também intercedesse juntamente conosco. Vamos honrar o nosso Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. O Senhor, o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em nossos corações nesta noite. Que possamos neste momento estarmos ligados com o Senhor, verdadeiramente cultuando ao Senhor. Agora esqueça agora dos afazeres, esqueça agora das situações, agora com o Senhor, a nossa ligação única com o nosso Deus. Eu gostaria que você juntamente comigo orasse neste momento, amém? Querido Deus, meu Pai, Deus querido, Deus poderoso, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor amado, pertence a Ti. Estamos, meu Pai, diante de Ti, Senhor amado, na Tua presença, Senhor, juntamente com a Tua igreja, para engrandecer o Teu nome, Deus, para prestar culto a Ti, Senhor. E neste momento te pedimos que o Teu Espírito Santo venha inundar as nossas vidas, Senhor. Ser com cada lar neste momento, cada lar representado, Senhor, nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha se alcançar os corações, Senhor. Todos aqueles que, meu Pai, vão estar conectando, Senhor amado, já estão também, Senhor. E Tu venha, Senhor, tratar com cada vida, cada coração. Porque, Senhor, nós sabemos que o único que conhece o coração é o Teu Espírito Santo, Deus. E agora, neste momento, o Seu nome seja glorificado, Senhor amado. Seu nome seja, Senhor, engrandecido, Senhor, nesta noite. Que as nossas vidas, Senhor amado, possa estar, Senhor, nosso coração possa estar aberto para Ti, Senhor. Toma, Senhor, a frente, Senhor. Usa os Teus filhos que vão, Senhor, estar, Senhor amado, ministrando, Deus.
Vai operando em nosso meio, vai trabalhando em nosso meio, Senhor. Te pedimos a tua direção, toma a frente, Espírito Santo, toma cada coração nesta noite, opera em nós, Senhor, traga, Senhor amado, alegria, fortaleza, Senhor, que haja, Senhor, salvação, através da tua palavra ministrada, Senhor, que possa, Senhor amado, tocar em cada coração que entrar, Senhor amado, neste lugar, que entrar, Senhor, para ouvir a palavra, Senhor, que possa receber daquilo que tu tens, meu Pai, porque tu tens vida, Senhor. Por isso, Senhor amado, nós entregamos em tuas mãos. Abençoa, Senhor amado, este momento, este trabalho. Tu venha operar, tu venha receber, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor com um louvor que fala Deus do impossível. Todo mundo conhece. E você aí juntamente conosco, adore o Senhor, louve o Senhor. Pode ouvir. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que Dizem sobre mim não pode se frustrar. não Venha em meu favor e cumpra em mim o que eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o que eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Oh, aleluia. O Deus do impossível. há outro além de ti. Aleluia. Glória a Jesus. Não há outro Não além de ti, desiste, Senhor. meu filho céu. Aleluia.
Glória a Deus. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me acerto, me levanto. Tu conheces os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E até que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste e voltas. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não canso de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas, que me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me amas. Aleluia. Glória a Ele nos Jesus. ama. Amém. Louvado é o teu nome, Jesus. Agora vamos passar para o irmão Diego, que vai estar dando continuidade, né, transmitindo a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão me ouvindo neste momento. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que, nesse momento, mais do que nunca,
nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor tem guardado para nós, aquilo que Ele já deixou escrito, aquilo que Ele quer fazer e para onde um dia Ele quer nos levarmos. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até por volta do versículo 41. Uma passagem também muito conhecida, né? Na minha Bíblia está Jesus apazigua a tempestade. Irmãos, nesta noite a gente deve depositar a nossa confiança naquele que nos chamou. Porque aquele que me chamou, aquele que te chamou, aquele que está falando com você nessa noite, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele tem um atributo muito importante, que é a sua onipresença. E aquele que te chamou também não erra. Então eu gostaria que nessa noite você ficasse por alguns minutos ligados na palavra do Senhor. Você pudesse compartilhar essa palavra com quem você conhece. Pode pegar esse áudio, distribuir no WhatsApp, por forma de e-mails. Ou por forma até mesmo você falando e pregando para essa pessoa que necessita ouvir uma palavra nesse tempo de crise que estamos vivendo neste momento. E diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e choveu grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como já dito antes, é uma palavra muito conhecida, você certamente já ouviu centenas e dezenas de pregações nessa passagem. Para você que já está há muito tempo no Evangelho, certamente já deve ter ouvido muito mais até mesmo do que eu, essa passagem sendo pregada. Gostaria nessa noite de trazer a sua atenção da parte do Senhor, para que essa palavra entre no seu lar, entre no seu coração, entre na sua alma, e que você possa compartilhar essa palavra com quem você conhece. Mas o alvo hoje também dessa palavra é você, seja você cristão ou seja você não cristão. Hoje Jesus vai nos dar uma lição de como a gente deve se comportar no meio da tempestade, no meio da provação, no meio da crise que estamos vivendo, um chamado tal vírus, coronavírus, que tem assombrado, espantado e feito com que muitos tenham usado este vírus para depositar e espalhar o medo sobre a humanidade. Mas hoje, nesta noite, Jesus te convida a você ouvir a palavra dele e se comportar no meio dessa crise, no meio dessa tempestade. A gente vai passar, como são poucos versículos, dá para a gente dar uma passeada entre eles. O versículo 35, ele começa, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. É Jesus que está dizendo isso para os discípulos. Ele já havia passado um dia inteiro pregando. Se você pegar o próprio capítulo 4, ele tem várias parábolas. E Jesus tinha o costume de pregar sobre os barcos, para que talvez tivesse uma distância melhor para ecoar a sua voz. Não havia, essa tecnologia que temos hoje. Então era muito natural o cansaço de Jesus. Quando eu digo cansaço físico, de pregar para multidões, certamente era muito natural após o final dos sermões ele ser procurado.
a multidão querer chegar, querer tocar, querer ver ele de perto. E certamente os discípulos também tinham o trabalho de fazer com que isso não tornasse tumultuoso, ou que até de fato não acontecesse algum dano físico a Jesus. E Jesus chega no final da tarde, ele pede para que os discípulos o levem para uma outra margem, o Tiberíades da Galileia. E ali Jesus entra no barco, ele é carpinteiro, ele não é pescador, ele entra no barco, e o versículo 36 diz o quê? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, ou seja, levaram Jesus. Deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava no barco. E também havia outros com ele, outros barquinhos ao redor. Esse verbo estava, ele está aí de propósito, no meio desse versículo 36. Exatamente, além de Jesus, os discípulos também estavam sobrecarregados fisicamente. E aí você entende logo mais à frente por que Jesus chega no barco, encosta e dorme. Jesus, além de ser divino, além de ser Deus, ele também prova ali o seu lado humano, assim como eu e você que está me ouvindo nessa noite. Você é humano, você é de carne e osso. Deveríamos ser natural o descanso. Deveríamos, neste momento de crise que o mundo tem passado, também descansarmos. Mas o que muitos, inclusive eu ou você que está me ouvindo, como que nós temos nos comportado diante desta... Será que temos feito como Jesus? Encostado numa proa, numa polpa, ou na proa, ou num canto do barco. E Marcos diz que é uma almofada. Não sabemos bem ao certo como seria esse encosto que Jesus repousou. E o versículo 37, levantou grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco de maneira que se enchia de água. Percebam que levantou-se o temporal, levantou-se um forte vento, as águas, as ondas estavam entrando dentro do barco de maneira que a água permanece como? Dormindo. Nesse exato momento, o desespero já tomou conta do barco. Inclusive dos outros barquinhos, ouso dizer e arriscar dizer que os outros barquinhos também já estavam desesperados. E Jesus está o quê? Encostado, descansando, dormindo. Até porque a outra margem que o versículo 35 está citando, sabe qual é? É a margem dos Gadarenos. Aonde exatamente você está lembrando, você que é cristão, aonde ele vai expulsar o demônio daquele gadareno, e logo em seguida, no final daquela passagem, Jesus é expulso daquela região e já vai para uma outra banda, onde ele vai se encontrar com Jairo, onde vai curar a filha de Jairo. Mas aqui nós estamos ainda no início do propósito. Jesus está deitado, mais uma vez eu estou falando com você. Ele entra no barco como ele estava, cansado, sobrecarregado, exausto fisicamente. Ele necessitava de um descanso, para quando ele chegasse lá em Gadara, ele fosse ter muito esforço físico, de andar, de expulsar o demônio, porque ele também era humano naquela ocasião. E o versículo 38 diz, e ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? A primeira lição que a gente aprende com essa passagem, o primeiro propósito que Jesus quer nos ensinarmos, o que te desperta no meio dessa crise? O que te acorda? O que te tira o sono? O que te provoca a cair na ansiedade, na depressão, no choro, no medo, no pânico? Eu ouso dizer que Jesus não queria ser acordado pelo desespero. Jesus queria ser acordado pela confiança. Jesus queria ser acordado por adoração. Jesus queria ser acordado em meio a uma oração deles. Não, Jesus foi acordado pelo desespero. Aprenda uma coisa nessa noite, meus irmãos. O que você tem dado lugar no seu ouvido para ser absorvido? Jesus não deu ouvido à tempestade, não deu ouvido ao barulho da água, não deu ouvido ao zunido, ao uivado do vento. Ele permaneceu dormindo.
Ele entendeu que aqueles barulhos não eram o que ele queria ouvir. Não era o que ia fazer diferença para ele na caminhada para outra margem. No meio dessa crise, infelizmente, nós cristãos, ou até mesmo você que não é cristão nesse momento, temos dado ouvido ao medo, à mídia, ao pânico, à política, e temos nos esquecido de dar ouvido ao nosso Salvador. O que Jesus disse em outras ocasiões: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Tende bom ânimo. Faltou isso nos discípulos. E a parte B do versículo 38 diz: Mestre, não te importa que pereçamos? A gente chega nesse ponto aqui e faz um juízo mau dos discípulos. Ah, mas se fosse eu não faria isso. Se fosse eu estaria lá junto com Jesus, dormindo junto com Ele. A gente só sabe quando a gente passa de uma situação. E no meio dessa crise, o que é que nós como igreja temos feito para espalhar o amor, para espalhar a esperança, para espalhar a salvação, para espalhar o reino de Cristo? Muitos de nós temos dado lugar ao medo, ao pânico. A falta de fé que será inclusive tratada no meio dessa palavra. Neste momento, irmãos, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ver com o que essa crise tem a nos ensinar. A própria palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu estou te convocando, você que não é cristão nessa noite, a ouvir a voz de Deus. Quem sabe você já conhece um infectado. Quem sabe você nessa noite conhece algum depressivo. Alguma pessoa que não está no caminho do Senhor. Alguma pessoa que se encontra isolada, triste, sozinha, no meio da solidão. Quem sabe você, por força da circunstância, não está junto com quem você ama. Você está assim, no meio de um barco fechado, sendo açoitado pelas ondas do medo, palavras que amaldiçoam. Quem sabe você nessa noite se encontra em meio a uma tempestade aonde você não vê saída. A saída que você está avistando é o quê? É o seu barco naufragar, sucumbir, afundar. Eu quero te convidar nessa noite você permanecer em espírito nesta passagem. No próprio versículo 37, e levantou um grande temporal de vento. Isso é o que o Marcos diz. Vamos ver o que Mateus diz? Mateus diz também lá na sua passagem que essa passagem é descrita nos 3 evangelhos, de Lucas, Marcos e Mateus. São os evangelhos sinóticos. Então você vai reparar que no meio da palavra, eu vou estar trabalhando nos 3 evangelhos, para que se complete a palavra, a mensagem. Mateus diz que havia uma grande agitação, o que ele chamou de maremoto. Lucas disse que era um grande furacão. No meio da tempestade, irmãos, a nossa visão, se nós não tivermos em Cristo, ela fica destoada. Ela fica embaraçada. Você que de repente tem problema de miopia, glaucoma, tira o óculos, experimenta enxergar com seus olhos naturais. Você vai ver tudo embaçado. Assim também são os olhos espirituais. 3 evangelistas escrevendo sobre o mesmo tema, e os 3 evangelistas têm uma visão um pouco melhorada do outro, um pouco perceptível. Um chama de furacão, o outro chama de vento forte, um chama de maremoto. É você quem decide no meio dessa tempestade o que você vai enxergar. É você que decide no meio dessa tempestade o que você vai deixar o que você vai deixar penetrar no seu ouvido. Se é o mundo ou se é Jesus. Se nós ligarmos a televisão, os noticiários, irmãos, é só notícia de morte nas últimas 24 horas. É só notícia de infectado nas últimas 24 horas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. Temos que depositar a nossa fé, temos que depositar a nossa confiança, temos que depositar uma posição no mundo fincada, alicerçada na palavra do Senhor. É o Senhor que está permitindo essa situação para provar a fé da igreja, para despertar a sua igreja.
Deus. E vamos ver mais à frente, lá para o versículo 40, que Jesus demonstra a sua autoridade. Jesus está demonstrando controle sobre essa situação. Nenhum de nós seremos provados além das nossas forças, porque Ele não é injusto. Mas você que está ouvindo essa palavra nessa noite, aprenda a se comportar no meio da tempestade. Cristão não se comporta de qualquer maneira. Cristão dá exemplo no meio da tempestade, no meio da crise. Eu estou pregando para mulheres que estão me ouvindo nesta noite. Como você tem se comportado no seu casamento? Como você, marido, tem se comportado como líder da casa? Como os filhos têm se comportado que estão me ouvindo agora? Em apoio aos seus pais? Pastores, diáconos, levitas. Jesus estava cansado de um dia, Ele não deixou de fazer a obra do Pai. No meio da tempestade, Ele demonstrou confiança. Porque Ele sabia que o propósito que Ele tinha na outra margem, Ele permaneceu firme. A obra do Senhor não pode parar por conta do coronavírus. A obra do Senhor não pode parar diante das adversidades que a igreja física ou espiritual esteja vivendo. O templo está fechado, mas nós somos igreja. De nós pode ecoar o louvor, das nossas mãos podem ecoar a atitude de matar a fome de quem precisa. Crente não sai desesperado para o mercado e comprar o mercado todo, porque vai pensar naquele que não tem. Você já traçou uma estratégia junto com o Senhor no meio dessa crise para que o nome dele seja divulgado? Jesus levanta, dando uma lição de moral para os discípulos. Ei, quem me acordou não foram as ondas. Quem me acordou foi o desespero de vocês. Você que está aí nessa noite me ouvindo, quantas vezes você já folheou a Bíblia? Ou só ficou apenas mandando mensagem para quem é crente pedindo oração? O Senhor quer te ouvir. Jesus está aí pertinho de você no meio dessa tempestade, no meio da crise. Mesmo se você é sintomático ou assintomático do vírus, Ele está do seu lado. Se pensarmos na posição para outra banda onde o barco iria, a posição geograficamente onde ocorre o dito furacão ou o maremoto ou a onda forte, era um lago. Perceba, irmão, eram pescadores experientes, sabiam aonde estavam. O problema não está no lugar, o problema está em você. O problema está na maneira como você se comporta, como você se manifesta, como você expressa o que está dentro de você. Irmãos, era um lago. Eles não estavam propriamente em meio a um oceano Pacífico, Índico. Eles estavam num lago, numa região arrodeada de altas montanhas. É geograficamente demonstrado o Mar da Galileia. Deram lugar ao medo. Você certamente conhece alguém que já te mandou centenas de mensagens que vai ocorrer mais mortes, que vai ocorrer mais infectados. Mas cadê você? Qual é o seu comportamento? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras? Quais são os seus pensamentos em Deus no meio dessa crise? Eu confesso para você que eu também senti medo. Talvez eu também esteja no grupo de risco. Quando eu recebi o convite para pregar, eu falei, Senhor, devo sair de casa? Claramente o Senhor me disse, como você vai se comportar? É o que eu estou mais interessado, Diego. Você que está nessa noite hoje me ouvindo, esteja como você estiver, Jesus está de braços abertos para te receber. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele te conduzir no meio da tempestade. Deixa Ele te conduzir no meio dessa crise. Versículo 39. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Vamos parar aqui. Se nós nos pegarmos a narrativa em Mateus capítulo 8, versículo 26,
Mateus faz tem uma outra condução na narrativa. Lá, Jesus acalma primeiro os discípulos e depois ele acalma a tempestade. O propósito dessa palavra nessa noite é essa: te acalmar primeiro e depois acalmar a tempestade. Se acalme, deposite confiança no Senhor, continue orando. Quero hoje desafiar nessa noite: quantas vezes o teu joelho foi ao chão? Quantas vezes você fez jejum? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você depositou confiança no Senhor? Quantas vezes você ligou o controle espiritual da palavra para ouvir Jesus falando com você? Você não precisa ser pregador, você não precisa ser levita, você precisa ser servo. Você precisa se colocar à disposição como discípulo para ouvir a voz do teu Salvador. E no versículo 38, a gente pode pensar mal dos discípulos, Mas por que? Veio a pergunta. Por que nos importa que nós pereçamos, Jesus? Por 2 pontos. Primeiro, estavam apavorados. E segundo, eles eram pescadores experientes. Sabiam que aquelas ondas poderiam virar o barco. Eu ouso pensar, junto com uma igreja, será que não passou pela cabeça dos discípulos, será que um carpinteiro vai poder nos ajudar? Somos pescadores experientes. Jesus, isso vai afundar. Eu fico imaginando a calma e a paciência de Jesus. Vocês até podem ter a experiência, vocês até podem entender de peixe, de pesca, mas eu tenho toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Percebam que Jesus repreendeu o vento, ele não repreendeu o diabo. Isso demonstra claramente, como a gente vai ver lá na casa de Pedro, no capítulo 4, no versículo 39, acho que é de Lucas, quando Jesus repreende a febre da sogra de Pedro. Repreender para Jesus é muito natural. E repreender na vida do crente também tem que ser natural. Jesus lá repreendeu a doença, aqui ele repreendeu a natureza, e logo mais à frente ele repreende o diabo na região de Gadara. Ele demonstrou aqui que ele tem todo o poder e autoridade sobre qualquer situação. É dele o domínio, é dele o poder. E é isso que ele quer te ensinar no meio dessa tempestade. Eu te pergunto mais uma vez, como que você tem se comportado no meio desta crise, no meio dessa tempestade? Estamos diante de uma situação onde nem todos têm acesso a isso que você nesse momento está assistindo. Quantos idosos que, segundo a ciência, está no grupo de risco desse pequenino vírus, que ele não é nada diante do poder do Senhor. Faça o que Deus está colocando no seu coração. Ligue para um idoso, ligue para uma pessoa não crente, ligue para um irmão na fé e deposite esperança e fé no coração deste que pode parecer estar com medo e apavorado. O versículo 40: e disse-lhe, por que sois tímidos e ainda não tendes fé? O melhor ele deixa para o final. Você pode pensar assim, poxa, mas depois disso tudo, Jesus ainda faz uma repreensão dessa dura, irmão. Não foi dura, ela foi amorosa. Sabe como? Porque mesmo depois de acalmar a tempestade, acalmar os discípulos, eles ainda continuavam com uma fé oscilante. Muito tem se falado nas redes sociais que depois dessa crise seremos seres humanos melhores. Não. Se não tivermos nossa fé alicerçada, estaremos da mesma maneira que entramos no meio dessa crise. A palavra foi bem clara. Porque sois tímido, ainda não tendes fé? Ainda permaneceu a mesma coisa mesmo depois do milagre.
Cadê a adoração no meio dos discípulos? Cadê a expressão de confiança e de exaltação no Senhor? Não houve. Continuaram com a fé oscilante, continuaram tímidos. Não se expressaram. Não manifestaram confiança. O medo agora mudou. O que era medo de tempestade, agora estão com medo do próprio Jesus. Da autoridade que havia ali sido declarada, que havia sido manifestada. Ainda não tinham aprendido. Ei, você que está aqui hoje nessa noite, me ouvindo, o que será necessário para você aprender que Ele tem o controle de tudo e de todos? Quero te convidar nessa noite, aonde quer que você esteja. Isso não estava no esboço, mas o Espírito Santo está falando. Coloque seu joelho no chão onde você está. Levanta sua mão para o alto. Coloque a mão no seu coração. Traga a memória neste momento quem você sabe que está desesperado, que está com medo. Comece a colocar a sua fé em prática, em ação. Um vírus não pode parar, uma notícia ruim não pode te parar. Manifestos, influências erradas, não pode o seu ouvido absorvê-las. Decida nessa noite o que você vai ouvir. Decida nessa noite para onde o seu olho vai mirar o alvo. Decida nessa noite como você deve se comportar. Ele acalmou os discípulos e depois acalmou a tempestade. Nesta noite, em nome de Jesus, fique calmo. Confie no Senhor. Quero te convidar hoje nessa noite a você orar, a você abrir a sua Bíblia, a você voltar à chama do primeiro amor. Lembra? São mais de 30 pessoas. São mais de 30 pessoas nos ouvindo agora. Eu quero te trazer à memória uma coisa. Jesus está no barco. Quer te ensinar a descansar no colo do Pai. Quer te ensinar como se comportar no meio da adversidade. Fala muito, se especula-se muito que ao término dessa crise haverá desemprego. Especula-se pelas estatísticas suicídios. Especula-se pelas estatísticas, os estudiosos levantam estudos de que haverá um colapso. Mas como a igreja do Senhor tem se comportado no meio dessas mensagens? No meio de tudo isso que tem assolado a mídia? Quero te declarar uma coisa hoje nessa noite, antes de encerrarmos. Creia em Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que veio, morreu por você, se entregou por você na cruz. Não há necessidade de fazer de novo, porque Ele já fez e está consumado. É o mesmo que quer permanecer junto com você no meio dessa crise. A palavra tem que se cumprir, irmãos. Estamos orando para que seja amenizada. Estamos orando para que o vírus se acabe. Mas também temos que orar, Senhor, cumpre a Tua palavra. O que o Senhor deseja ouvir dos nossos lábios, sabe o que é? Senhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Temos que aprender a confiar no Senhor. Independente da situação. Independente do que esteja acontecendo. Independente do que você vai passar. Nesta noite, irmão e minha irmã, eu te convido. Reúna sua família no meio desse barco. Pode estar apertado, mas se o barco estiver apertado é porque tem união no meio do seu lar. Pregue na sua casa. Pregue no seu trabalho. Pregue na sua rede social. Pregue para os seus vizinhos. Pregue no WhatsApp. Pregue por meio de mensagem. Faça a vontade do Senhor neste momento.
Já estou encerrando a palavra. E diz o versículo 41: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Não, eu não vou te responder não. Esse ponto de interrogação está aqui de maneira proposital. Quem vai responder quem é este homem é você. Quem é este homem que acalma o vento e a tempestade? E quem é este mesmo homem que é capaz de livrar o seu povo, de livrar aqueles que confiam nele desse vírus? Quem é este homem que mesmo aqueles que sejam infectados, que sejam alcançados por essa crise, ele não dará livramento? Quem é este homem que disse que a sua descendência do justo não mendigaria o pão? Quem é este homem que disse que subiria aos céus, o Espírito Santo ficaria, mas que ele voltaria para levar a sua igreja? Quem é este homem? É você que vai responder com as suas atitudes. O seu comportamento vai responder para o mundo como enfrentar e como passar por essa crise. Quem disse que não iremos nos machucarmos? Jesus passou, subiu até o Monte Calvário, foi açoitado, machucado e cumpriu. No final disse: está consumado. Como igreja, devemos sim entender que iremos sim nos machucarmos, mas não é o fim. Quando o versículo 41 ele encerra com essa pergunta, eu acredito que Marcos, guiado pelo Espírito Santo, ele quis deixar um momento de reflexão para você que está lendo essa passagem. É a minha e a sua atitude que vai responder para o mundo. Quem é este? Ele para mim é tudo, igreja. Eu não sou perfeito. Eu também senti medo. Quem me conhece sabe, eu sou servidor público. Eu tomei ciência de alguns decretos antes da igreja. Mas houve um momento que o Espírito Santo, amorosamente, cuidadosamente, me perguntou: como que você vai se comportar no meio dessa crise? O versículo 41 terminou: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E ainda da parte de Deus eu complemento: qual tem sido o seu comportamento diante da crise? A seara é grande. Tem muitas pessoas neste momento que estão se esfriando. Tem muitas pessoas neste momento que estão necessitando de ouvir a palavra do Senhor. E eu vejo uma estratégia de Deus para que o reino dele seja propagado pela sua igreja. Eu te convido nessa noite você colocar a mão no seu coração, a você fechar os seus olhos se você puder, a você depositar a confiança nesse Deus. Experimenta. Não é porque sou eu que estou pregando, não. Mas eu já tomei essa atitude uma vez, e por diversas vezes depois, eu pude sentir a presença do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga para Jesus o que está se passando no meio dessa crise que você está enfrentando. Esse era o desejo de Jesus na popa do barco. Ouvir da parte dos discípulos: Senhor, eu confio no Senhor. Lembra dos 3 jovens na fornalha ardente? Pode aquecer 7 vezes mais. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra de Jonas, 3 dias no ventre de uma baleia? São tantas e essas e outras experiências que o Senhor quer levar a igreja a experimentar da sua presença. Você não está sozinho, você não está sozinha.
O Senhor está contigo. Venha o que vier, passe pelo que passar. Seja vírus ou outro vírus depois amanhã, o Senhor está conosco. Eu encerro essa palavra da parte do Senhor para que você seja tocado, para que você seja abençoado espiritualmente, para que você entenda que da parte do Senhor Ele tem amor, Ele tem cuidado, Ele tem perdão. E uma última coisa o Espírito Santo está me lembrando. É isso mesmo, você que está me ouvindo. Se arrependa, porque ainda dá tempo. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos maus pensamentos. Se arrependa das más condutas. Se arrependa das más palavras pronunciadas. Se arrependa de tudo que você fez de errado. E creia que Jesus está no barco. Amém? Nós vamos encerrar aqui. Quarta-feira tem culto de novo, domingo tem culto de novo. Não espere uma pregação chegar. Procure Jesus antes. Eu tenho que encerrar, mas o Senhor está aqui trabalhando no meio de uma pessoa que está me ouvindo neste momento. Ainda dá tempo. Não olhe para o pecado, não olhe para o medo. Não olhe para o erro que você cometeu. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus, que Ele está com você neste momento. Não sei quem você é. Eu não tenho uma solução para você, mas Jesus Cristo tem. No meio do seu barco, deixa Ele conduzir e você verá que Ele ainda nessa noite vai falar com você. Amém? Deixa essa palavra com você, que você seja abençoado da parte do Senhor e que Jesus Cristo te abençoe, você, a sua casa e quem você estiver representando nessa noite. Amém?